que representam todo o grupo da UFADEB, do setor 47, amém? Esse setor que tem sido uma bênção, e as nossas irmãs do Júlia especialmente. Estivemos aqui com as irmãs no ano passado, e o Senhor preparou para estarmos aqui novamente, no dia de hoje. Eu havia recebido um convite para estar com os nossos jovens hoje, fazer uma viagem hoje com os jovens da sede. Os jovens da sede estão lá na cidade de Hortolândia hoje, né? Eles foram para lá com um ônibus e eu recebi um convite para acompanhá-los e também poder pregar a palavra de Deus lá. Mas eu disse, não, estarei no Júlia. Porque, não que eu não gostaria de estar com os jovens, né? Mas já tinha firmado o compromisso aqui com os irmãos. E estar aqui é sempre muito bom, e o Senhor vai me preparar uma nova oportunidade para poder fazer essa viagem com a nossa mocidade. Meus irmãos, eu quero ler aqui com vocês. Sempre muito bom ouvir a irmã Maria. Cadê a irmã Maria? Está ali, né? Glória a Deus, essa serva de Deus. Já quero falar a ela para ela guardar um dia aí, reservar o dia 1º de dezembro aí na sua agenda. Dá uma olhada aí, depois a irmã me fala, tá bom? Eu quero ler com as irmãs, com a Igreja do Senhor, 2 textos da Palavra de Deus. Eu passei hoje meditando uma boa parte do dia naquilo que nós estaríamos trazendo para a Igreja do Senhor nesta noite. O primeiro texto que eu quero ler está no capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Este Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. E eu quero... Pode tirar só um pouquinho do agudo, sério. Glória a Deus. Eu quero... Isso, obrigado. Eu quero ler com os irmãos, capítulo de número 10, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Estaremos lendo apenas um versículo e depois nós leremos o tema escolhido aqui para este congresso. Marcos capítulo 10, versículo 9, todos acharam? Amém? Amém. Diz assim, é um texto conhecido da igreja, mas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e as irmãs, a Igreja do Senhor, vão entender pelo Espírito Santo que é que Deus, Ele quer falar conosco nesta noite. Versículo 9 diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Aleluia. Esse texto, queridas irmãs, amados companheiros, feliz de estar aqui com o pastor Ednilson, pastor Sebastião, representam aqui os nossos pastores do setor. Esse texto, sem dúvida nenhuma, pode nos causar um pouco de estranheza, lendo ele agora, neste congresso, porque não é um texto que costumeiramente nós lemos em um evento como este. Geralmente, esse texto, nós o lemos primeiramente quando estamos realizando uma cerimônia de casamento, não é? E também quando estamos realizando algum trabalho voltado para casais ou voltado para famílias. Pois o contexto aqui, palavras do Senhor Jesus registradas por São Marcos, ele fala-nos a respeito de relacionamento entre marido e mulher, e ele fala do problema do divórcio, a questão do divórcio, e Jesus está aqui explicando para os seus discípulos, os seus seguidores, como é que eles deveriam se portar e como que a igreja
posteriormente deveria se portar diante desta situação. Mas eu quero, com muito temor e tremor nessa noite, extrair esse texto, tirá-lo do seu contexto, para trazer uma palavra de Deus em harmonia com o texto escolhido para o congresso nesta noite. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, carta esta que nós não sabemos quem a escreveu, a Bíblia diz que a palavra ali, nesse versículo, versículo de número 12, que a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E as irmãs, especialmente que trabalham, que cozinham, as irmãs, nós temos aqui um grande cozinheiro que é o Célio, né? O Célio é um grande cozinheiro, irmãos. Mas geralmente quem cozinha são as mulheres. E quando o homem é bom para cozinhar, é maravilhoso também. Mas diz aqui o texto, no versículo 12, que a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E as irmãs sabem que a palavra gume, ou gumes aqui, no plural, fala da parte cortante de uma lâmina, de uma espada, no caso aqui, que é a analogia voltada à palavra de Deus. Então é o lado cortante. E a palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, que ela é penetrante e ela é, e com os seus dois lados, ela traz consigo não somente um lado cortante, mas os dois lados cortantes. Então nós concluímos, queridos, que o mesmo texto bíblico pode nos trazer mais do que uma dimensão. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que a espada, que a Bíblia é como uma espada de dois gumes, ou seja, ele está dizendo que os seus dois lados cortam. E para isso, nós temos uma série de aplicações. Então nós podemos entender que, lendo um texto sagrado, nós podemos extrair desse texto mais do que uma dimensão. Então não temos, amados, dentro desta minha afirmação, não temos o direito de burlar assim as regras de interpretação da palavra de Deus. Não é mais o Espírito Santo, ele pode nos iluminar a mente e nos levar às profundezas das revelações. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo, ele vai nos levar a um nível de profundeza, de revelação da palavra, e nós haveremos de compreender o que o Senhor, ele tem a partir do texto escolhido no segundo livro das Crônicas, que já foi lido aqui nessa noite. Então, quando nós lemos um texto como esse, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem, nós temos que ser fiéis, primeiro, à interpretação, e a interpretação aqui é a respeito do divórcio, amém? A revelação, aquilo que o Espírito Santo, ele quer nos revelar, e aí nós temos um terceiro item, que é a iluminação. Então, ao ler esse texto, para sermos corretos com todo o texto bíblico, nós temos que primeiramente interpretá-lo, depois, em oração, saber o que o Espírito Santo quer nos revelar. E quando o Espírito Santo ele nos revela, ele ilumina a nossa mente para trazermos à igreja do Senhor a revelação. Então, quando nós lemos aqui o versículo de número 9, a primeira leitura, querida igreja, é a mensagem explícita. O que o texto está nos dizendo? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então é isso que o texto está nos dizendo. O texto nos diz exatamente o que nós estamos lendo. O que Deus ajuntou, ou seja, um homem e uma mulher, o homem não pode separar. Então, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, essa é a mensagem clara que salta aos nossos olhos, que é a mensagem explícita.
é a mensagem original, ou seja, o que o texto diz por si só e ele nos fala. Esta leitura requer o estudo do contexto, que eu já falei aqui para os irmãos, através de uma coisa que muitos de nós não gostamos, primeiro, que chama-se exegese, ou seja, quando nós fazemos a interpretação do texto lido, aquilo que o texto de fato quer nos dizer, e também da hermenêutica. Glória a Deus. Entretanto, amados, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e não tem como ler a palavra de Deus sem estar orando, todas as vezes que nós lemos a palavra, nós sempre temos que orar em oração. Ler em oração, melhor dizendo. Ler orando no nosso espírito. E aí nós vamos para uma segunda leitura, glória a Deus, que é chamada de mensagem implícita. Ou seja, é aquilo que os nossos olhos a princípio não vê. A gente lê e aí o texto nos mostra aquilo que ele quer nos mostrar primeiramente, mas nós estamos orando ao Senhor, pedindo a Ele uma revelação, pedindo a Ele uma palavra, pedindo a Ele que Ele nos mostre aquilo que Ele quer falar naquele dia, naquela noite, naquele culto, naquele momento. Talvez quando você está lá no seu devocional, isso deve acontecer com todos nós que somos crentes. Você está lendo a palavra e você está dizendo: Senhor, me revela a tua palavra. Eu quero entender aquilo que o teu Espírito Santo quer me falar a partir desse texto. Esta é a segunda leitura. E daqui a pouco o Espírito Santo abre a sua mente, revela a vontade dele. E aí você entra no texto implícito, ou seja, naquilo que os teus olhos e os meus olhos não enxergam em uma primeira leitura. Bendito seja o nome do Senhor. Esta segunda leitura, ela nos leva a uma revelação daquilo do que Deus ele quer falar dentro de uma segunda perspectiva, especialmente para o momento. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor reunida aqui nessa noite: quantos vieram aqui receber a palavra de Deus nesta noite? Vou perguntar de novo: quantos vieram receber a palavra do Senhor nesta noite? Nós viemos receber a palavra. As irmãs se prepararam esse tempo todo para que na quinta-feira, para que hoje, para que amanhã o Senhor pudesse falar, revelar a sua vontade, revelar os seus planos, revelar os seus segredos. Foi assim ou não foi, irmã Alessandra? As irmãs estão orando exaustivamente: Senhor, que naquele dia o Senhor possa falar, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa descer naquela casa e tocar em vidas, e tocar em corações. E isso acontece a partir da leitura da palavra de Deus. A gente lê a palavra salta aos nossos olhos, o Espírito Santo abre a nossa mente, ele abre o nosso coração, ele ilumina a nossa mente e a palavra vem. E eu tenho certeza que nesta noite, você que veio ouvir a palavra já está falando contigo, porque a palavra é poderosa para curar, a palavra é poderosa para libertar, a palavra é poderosa para salvar, a palavra é poderosa para renovar. E se você veio para receber a palavra, jogue a tua mão lá em cima e diga: Senhor, fala, porque o teu servo e a tua serva está aqui para ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, como é que está escrito aí na sua Bíblia, que é a mesma da minha? Versículo 9, vamos lá, repita comigo. Portanto, voz de mulher pentecostal, vamos lá, irmãs. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia.
Esta mensagem é a mensagem explícita, é aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas todo texto, ele tem pelo menos, isso eu falo, irmãos, como homem, que sou limitado, e nenhum pregador poderia falar diferente do que eu estou afirmando aqui. Toda mensagem explícita, ela tem pelo menos mais uma mensagem implícita nela. Eu digo pelo menos, porque os tesouros de Deus são incalculáveis. Aleluia. No capítulo 45 de Isaías, diz o texto que ele haveria de revelar a Ciro, o rei da Pérsia, os seus tesouros escondidos, que estão escondidos nas escuridades. Então, o que Deus pode nos revelar a partir de um texto, amados, é algo tremendo. É algo que, se você subir no monte como Moisés subiu e ficar lá 40 dias e 40 noites, e Deus trovejando, e Deus descendo, e Deus escrevendo com o dedo na tábua, nós não vamos conseguir alcançar a dimensão da revelação que Deus tem a partir da sua palavra para nós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então nós estamos diante de um texto que traz uma interpretação literal, mas aqui nós encontramos pelo menos mais uma mensagem que os nossos olhos não veem. Dá uma olhada aí no versículo 9. Coloca o teu olho aí no versículo 9. Você que está com a Bíblia aberta, coloca o teu olho aí. E juntamente comigo faça um exercício. E diga assim, como se você estivesse orando: Senhor, vamos lá? Senhor, qual é a mensagem implícita que tu tens para me falar aqui nesse texto? Aí fica olhando para o texto, fica olhando para o texto e vai perguntando para o Espírito Santo: o que tu quererias me revelar aqui nesse texto? É esse o exercício que todo pastor que tem compromisso com a palavra e com a igreja deve fazer quando ele está debruçado no texto sagrado. Senhor, o que tu queres falar nesse texto? Qual é a revelação que tu tens nesse texto para mim no dia de hoje, para a igreja a qual eu estarei ministrando a tua palavra hoje? E aí você vai lendo, e você lê. Alguns pregadores, alguns ensinadores chegam a dizer que você precisa ler pelo menos 50 vezes o mesmo texto para que o Espírito Santo possa saltar uma verdade espiritual aos seus olhos. Não é fazer uma leitura comendo uma bolacha e tomando um copo de leite, não. É orando ao Senhor, é clamando ao Senhor, é buscando a presença do Senhor. Nós tivemos no nosso ministério do Belém, pastor Eurico Bergstein, um dos nossos pioneiros, e ele dizia sempre ali no Belém, que quando ele estava estudando um texto bíblico, e ele começava a escrever, e ele ia escrevendo. Quando ele percebia que aquilo não era exatamente o que Deus estava querendo falar, ele amassava o papel e jogava no lixo. E dizia: Senhor, eu quero a revelação. Aí ele começava a escrever de novo. Aí lá, uma hora depois, não é isso aqui. Ele sentia no espírito, amassava e jogava de novo. A filha dele, que ainda é viva hoje, já deve ter uns 90 anos, o que ela fazia? Ela corria lá depois e pegava os papéis. E ela abria, desamassava os papéis e dizia: Senhor, aquilo que tu não quis revelar para o papai, revela para mim. Mostrou para mim. E ela foi guardando aquele calhamaço de papel. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. E aquilo que Deus não revelava para o pastor Eurico, revelava para a irmã Sula Bergstein. Aleluia.